Concurso do IBGE, conhecimentos específicos. Eu disse num comentário que seriam provavelmente 10 vídeos para a gente exaurir esse assunto, mas chegando ao vídeo número 10 eu vejo que não será possível. Provavelmente 12 ou 13 vídeos para a gente terminar esse assunto, além de outros vídeos de exercício. Mas vamos lá para o nosso tema de hoje. Produção de informações de natureza geográfica, geodésica e cartográfica. Nós vamos falar agora das estruturas territoriais. Na aula passada, nós falamos do sistema geodésico e da cartografia. Estruturas territoriais. Mantém e atualiza informações geográficas sobre a divisão política e administrativa do país, ou seja, as fronteiras internacionais e limites de estados, municípios e distritos, e ainda constrói e atualiza a base territorial que dá suporte aos censos e às pesquisas. Observe então que essas estruturas territoriais, ela mantém as informações geográficas sobre o quê? E também atualiza, né? Política administrativa do país, as fronteiras internacionais, onde termina desde o Oiapoque ao Chuí os limites, as zonas limítrofes, sejam elas naturais, sejam elas artificiais, entre o país, entre estados e municípios, distritos, quando houver território, se houver algum território também. E ainda constrói a base territorial, ou seja, um banco de dados que dá suporte a censos e pesquisas. Essas são as estruturas territoriais. Temos ainda a produção e análise de informações. Nessa produção e análise de informações, nós temos que avaliam as condições ambientais e os impactos gerados pelo homem materializados em estatísticas e indicadores ambientais e fazem mapeamentos, estudos e pesquisas de temas relativos ao uso da terra, ao meio físico, relevo, solo, clima, geologia e recursos hídricos e ao meio biótico, vegetação, fauna e flora. Esse estudo da produção e análise de informações, ele vai fazer basicamente estudar e avaliar o impacto do homem sobre a natureza, sobre o uso da terra, sobre o relevo, vai estudar os recursos hídricos e o solo e vai analisar o impacto que o homem causa nesses recursos que a terra fornece. Então, produção e análise de informações. Informações geográficas, ainda falando de produção das informações de natureza geográfica, geodésica e cartográfica. Informações geográficas fornecem subsídios para planejamento e gestão do território, definição e implementação de políticas de desenvolvimento regional, articulam dados estatísticos, bases cartográficas e informações de recursos ambientais, e ainda estudos e análises sobre a dinâmica territorial brasileira com abordagem integrada das grandes questões nacionais e as diversas formas de ocupação do território. Informações geográficas para o planejamento e gestão do território. Aqui, pessoal, estamos falando de território. Quando nós falamos aqui de territoriais, nós falamos da política administrativa do país, as fronteiras, etc. Aqui também para planejamento e gestão e administração do território, definição e implementação de políticas de desenvolvimento regional. Articulam dados estatísticos, bases cartográficas e informações de recursos ambientais. Observe que eu grifei abaixo com abordagem integrada de quê? As grandes questões nacionais, sem terra e etc. Aquelas questões importantes para os grandes temas de estudo em relação à geografia. Não somente esses, mas como a grande ocupação das favelas, as periferias e todas as grandes questões nacionais. Então,
Essas informações geográficas são para planejamento e gestão do território nacional. Planejamento e gestão, diferente das estruturas territoriais e diferente da produção de análise e informações. Nós temos ainda o NDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Nessa infraestrutura nacional de dados espaciais, nós temos que foi estabelecida em nível federal através do Decreto 6666 de 2008, com o objetivo principal de promover a organização apropriada na produção, armazenamento, acesso, compartilhamento, disseminação e uso de dados geoespaciais provenientes das organizações governamentais de todos os níveis, visando o desenvolvimento do país. Observe então o que está destacado. Organização apropriada na produção, armazenamento, acesso compartilhado e disseminação e uso de quê? Dos dados geoespaciais. Dados geoespaciais são aqueles que se distinguem essencialmente pelo componente espacial, que associa a cada entidade ou fenômeno uma localização na Terra, uma localização espacial na Terra, traduzida por sistema geodésico de referência. Nós falamos do sistema geodésico, GPS, etc., em dado instante ou período de tempo, podendo ser derivado, entre outras fontes, da tecnologia de levantamento. Lembra que eu falei do GPS, inclusive as associadas a sistemas globais de posicionamento de satélite, aqueles que eu falei também de GPS. Então, observe, esse NDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, vai colher dados de forma que venha promover a organização apropriada da produção, armazenamento, acesso, compartilhamento e disseminação do uso de dados espaciais. Então, esses dados que forem recolhidos através dos sistemas geodésicos, eles serão armazenados na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. E se você quiser ter acesso a esse sistema de dados, você vai, observe que diz que ele também é disseminados. Você vai até a internet no INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Lá você vai ter acesso a essa Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Continuando, o IBGE desempenha múltiplos papéis na implementação da INDE. A INDE é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Principal produtor de dados geoespaciais do governo federal. Então, o IBGE agora interagindo com o NDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O IBGE é o principal produtor desses dados geoespaciais do governo federal, porque ele vai até as localidades, ele vai até os bancos de dados, ele faz essa coleta de dados, é o principal produtor. Não é o único, mas é o principal. Ele é gerente do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. O IBGE gerencia o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. Leve essa informação, essas duas que eu acabei de ler, você deve levar para a prova, que ele é o principal produtor dos dados geoespaciais e que ele é gerente do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. O terceiro, Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Cartografia, CONCAR, que tem como atribuições apoiar o Ministério sobre a gestão do Sistema Cartográfico Nacional e coordenar a execução da Política Cartográfica Nacional. Deixa eu corrigir aqui, olha que está em verde, aqui está faltando o I. INDE e não NDE. Vamos voltar aqui no slide anterior também. Está faltando aqui agora sim, INDE. Ok, então vamos continuar. Eu falei da Secretaria Executiva. O IBGE tem um papel importante na Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Cartografia, então, porque ela tem como atribuições apoiar o Ministério sobre a gestão do Sistema Cartográfico Nacional e coordenar a execução da Política Cartográfica Nacional. O IBGE ele vai então justamente
juntamente com a Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Cartografia, coordenar a execução da Política Cartográfica Nacional. Ele tem essas três funções, esses três papéis que eu acabei de ler. O IBGE na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, principal produtor de dados geoespaciais, gerente do Diretório Brasileiro de Dados Espaciais e está atuante na Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Cartografia. Leve também essa informação para a sua prova. Mais uma vez eu esqueci do I. INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Antes de realizar a coleta dos dados de cada pesquisa, o IBGE precisa de mapas e de cadastros de endereços organizados, cuja atualização são projetos de constantes operações. Entre os principais desenvolvidos e mantidos pela instituição estão os da Base Territorial e do Cadastro Nacional de Endereços para fins de estatísticos, CNEFE. Então observe o seguinte, pessoal, olha o que eu grifei em branco embaixo, da Base Territorial. A base territorial é um conjunto de mapas. E observe que antes de realizar a coleta de dados de cada pesquisa, as pesquisas que o IBGE, as inúmeras pesquisas que o IBGE realiza, ele precisa de mapas para fazer o planejamento e de cadastro de endereços organizados, cuja atualização são projetos de constantes operações. Entre os principais desenvolvidos e mantidos pela instituição estão os da base territorial. Então ele vai até a base territorial, esses conjuntos de mapas alfanuméricos, etc. Ele vai pegar esses dados então, e do Cadastro Nacional de Endereços também que ele possui, que é o CNFE, e vai projetar a sua pesquisa. Mas nós falaremos um pouco da base territorial. Essa base territorial é um conjunto de mapas, componente gráfica, e cadastros, componente alfanumérica, que tem como objetivo apoiar o planejamento das pesquisas estatísticas do IBGE, dar suporte à operação da coleta de dados e à divulgação de resultados. O aperfeiçoamento desse conjunto de mapas e cadastro constitui a atividade fundamental para o correto dimensionamento da operação censitária e para a minimização dos problemas de cobertura espacial da coleta de dados. Este conjunto de mapas tem o objetivo de apoiar o planejamento das pesquisas estatísticas do IBGE. Para a sua prova, faça esse resumo e anote aí. A função da base territorial é apoiar o planejamento das pesquisas estatísticas do IBGE, dando suporte à operação de coleta de dados e à divulgação de resultados. Você quer fazer uma síntese ainda maior? O objetivo da base territorial é apoiar o planejamento das pesquisas estatísticas do IBGE. Ok, informação excelente para a sua prova. Ainda da base territorial, o trabalho dessa base possui um caráter contínuo, uma vez que a atualização de instrumentos como mapas, croquis, aqueles desenhos, endereços, limites de setores censitários, entre outros, é essencial para a realização da pesquisa. O que está a palavra-chave aqui? Atualização. A base de dados deve atualizar todo o seu instrumento, toda a sua instrumentalização. Os mapas e endereços devem estar sempre atualizados por motivos óbvios. No trabalho de caráter do território brasileiro, o IBGE adota as divisões político-administrativas vigentes, assim como outros recortes territoriais, para fins de apuração e divulgação de dados, como áreas diferenciais dentro dos quadros urbano e rural do país. Importante aqui é salientar as divisões político-administrativas e os recortes territoriais. Nas divisões político-administrativas nós temos as divisões entre cidades, estados e União. Recortes territoriais nós temos, por exemplo, região metropolitana, zona da mata, região litorânea e por aí vai, bem como ainda a região sudeste, centro-oeste, centro-sul e etc.
são os recortes territoriais para fins de apuração e divulgação de dados. O planejamento da malha de setores é uma das mais importantes atividades da base territorial. Essa atividade leva em conta o número de setores de operações censitárias anteriores e, dependendo das atualizações feitas no terreno, essa malha pode ser redimensionada. Essas malhas de setores, elas são um conjunto de arquivos que retratam as linhas limítrofes, ou seja, as linhas de limites que definem as unidades territoriais, seja de um município, seja de um estado. O planejamento da malha de setores, dessas linhas, desses mapas, é uma das mais importantes atividades da base territorial. Nós vimos anteriormente o que era a base territorial, que possui aquelas divisões político-administrativas e outros recortes territoriais. Então, esses mapas, essas malhas de setores, que são as linhas limítrofes, elas são importantes atividades, então, dessa base territorial, desse banco de dados. Essa atividade leva em conta o número de setores de operações censitárias anteriores. Vai levar em consideração a última malha de setor anotada, a última malha de setor que foi registrada. Então, dependendo das atualizações feitas no terreno, essa malha pode ser redimensionada, pode ser atualizada. Para a base territorial, o território está dividido em áreas de divulgação e áreas de apuração. E nós vamos falar sobre elas agora. Base territorial. Nós vamos falar separadamente primeiro das áreas de divulgação. São áreas legalmente definidas para divulgação de dados estatísticos, unidades da federação, municípios, distritos, áreas urbanas, áreas rurais e áreas urbanas isoladas. Preste atenção, pessoal, porque isso vai cair na sua prova, a diferença entre áreas de divulgação e áreas de apuração. As áreas de divulgação são legalmente definidas, são definidas por lei. Nós temos unidades da federação, os estados, aquela linha que delimita o estado de São Paulo, é uma área de divulgação, ela é definida por lei, está traçada em lei, assim como municípios, distritos, áreas urbanas, áreas rurais e áreas urbanas isoladas. Todas essas são áreas de divulgação. Esse foi a definição dada, áreas de divulgação, áreas legalmente definidas para divulgação de dados estatísticos. Agora, a área de apuração ficou um pouco pequeno, deixa eu tirar alguma coisa aqui para ver se aumenta. Não ficou bom, vamos deixar do jeito que estava mesmo. A área de apuração são áreas geográficas delimitadas nos mapas e cadastradas para servir de unidade espacial de apuração dos dados censitários. Essas áreas são isoladas em setores censitários específicos e estão divididas em 9 tipos. Antes de citá-las, vamos entender o que é a área de apuração. O que são áreas de apuração? São áreas geograficamente delimitadas. Pessoal, isso é questão certa na prova. Vamos voltar. As áreas de divulgação são áreas legalmente, há uma lei definindo. As áreas de apuração não, são áreas geograficamente delimitadas. Olha os exemplos abaixo. Unidade de conservação, terra indígena, aldeia indígena, área urbanizadas na cidade ou vila, áreas não urbanizadas de cidade ou vila, bairros e similares, aglomerado subnormal, favelas e similares, aglomerado rural, assentamentos rurais. Pessoal, não existe uma lei definindo esses tipos aí, mas alguém vai imediatamente já pensar, mas espera aí, a Constituição fala das terras indígenas, sim, mas a Constituição e a lei não diz que aquela linha ali delimita qual área que é do índio. Não há uma lei delimitando
o limite do território indígena. A Constituição diz esparsamente que as terras indígenas são as áreas por ele habitadas, e as áreas que eles vierem habitar. Essas são terras indígenas, mas não há uma lei delimitando, diferente das áreas de divulgação, que ali há o limite ali legal de municípios, de áreas urbanas, de áreas rurais, etc. Então, essas aqui que nós citamos abaixo são exemplos de áreas geograficamente limitadas. Então, elas servem a unidade para apuração dos dados censitários e não há a delimitação legal, assim uma delimitação geográfica. Essas são as áreas de apuração. E nós chegamos ao final desse vídeo de número 10. Como eu falei, não deu para terminar. Nós teremos ainda 1 ou 2 vídeos para a gente terminar a parte teórica. Eu agradeço a presença de todos, a companhia. No próximo vídeo nós falaremos do Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos. Muito obrigado e até a próxima.